Você sabe qual é o verdadeiro nome de Jesus? Ao longo dos séculos, a história de Jesus foi narrada de várias maneiras, mas poucos conhecem a origem e o seu verdadeiro nome. Neste vídeo, vamos explorar o que dizem os textos antigos e entender a verdadeira identidade deste ser divino tão importante na história da humanidade. Jesus, como muitos de nós o conhecemos, nem sempre foi chamado assim. O nome de Jesus era, na verdade, Yeshua. Este é um nome de origem aramaica muito comum entre os judeus da época e reflete uma profunda conexão com a fé e a esperança do povo, pois seu nome significa salvação, ou aquele que liberta, trazendo um significado ainda mais especial ao mistério de Jesus e à sua missão na terra. Com o passar do tempo e as traduções dos textos sagrados, Yeshua passou por várias mudanças. Em hebraico, tornou-se Yahushua. Com a chegada do grego, o nome virou Isos. Somente no século XVI é que a letra J foi introduzida nas línguas ocidentais, transformando Isos em Jesus. Ao longo da história, o nome de Jesus Cristo tem sido reverenciado como símbolo de fé, amor e salvação. E seu nome é sempre lembrado e estudado em diferentes vertentes da espiritualidade. Por isso vamos adentrar a mais uma teoria ainda mais profunda envolvendo o verdadeiro nome de Jesus. Existem algumas correntes espirituais que afirmam que o nome verdadeiro de Jesus não seria Jesus, mas sim Sananda. A ideia de que o nome de Jesus seria Sananda vem de uma corrente espiritual que acredita que Jesus é uma figura cósmica, uma alma avançada ou um mestre ascensionado. A palavra Sananda é vista como um símbolo de iluminação, que pode ser traduzido como aquele que traz alegria, ou aquele que vem em paz, refletindo uma visão de Jesus como um ser extremamente evoluído e de altíssima vibração espiritual. A palavra Sananda não tem raízes na tradição cristã clássica, mas aparece em textos esotéricos, particularmente na literatura que descreve os chamados mestres ascensos ou mestres espirituais de dimensões superiores. Para os adeptos dessa crença, Sananda seria o nome utilizado por Jesus em suas vidas anteriores e após sua ascensão. A ideia de que Jesus tem um nome espiritual diferente surge dentro de tradições esotéricas, como a Teosofia, de Helena Blavatsky, e outras filosofias espirituais. Estas tradições ensinam que grandes figuras espirituais, como Jesus, passaram por diversas encarnações e evoluíram para seres de luz, além de suas manifestações humanas. De acordo com esses ensinamentos, após sua ascensão, Jesus teria continuado sua jornada como Sananda, um mestre que guia a humanidade em níveis espirituais superiores. A crença é que ele ainda se comunica com aqueles que estão em sintonia com essas vibrações espirituais elevadas. Isso é parte de uma doutrina mais ampla que propõe que o Cristo, enquanto ser cósmico, tenha um nome ou título que transcende o mundo físico. A filosofia por trás do nome Sananda está profundamente ligada à ideia de uma consciência universal e de evolução espiritual. Para os que seguem esse entendimento, Sananda é um símbolo de pureza, ascensão e conexão com o divino. Em muitas tradições espirituais, acredita-se que Jesus, ou Sananda, transcendeu a dualidade humana e agora trabalha para guiar as almas em direção à iluminação. De acordo com essas crenças, Sananda não é apenas um nome, mas um estado de ser. Ele é visto como uma expressão da energia crística, ou princípio de Cristo, que está presente em todos os seres humanos, pronto para ser acessado por meio da evolução espiritual e da busca pela iluminação. Para aqueles que adotam essa crença, o nome Sananda representa uma conexão mais direta com a energia crística, livre das limitações de uma identidade histórica. Essa abordagem pode proporcionar conforto e inspiração, pois enfatiza a continuidade da presença divina de Jesus como um guia espiritual para todos nós. Essa visão pode ser muito atraente para aqueles que buscam um entendimento mais místico ou esotérico de Jesus, mas é importante lembrar que ela não é universalmente aceita pelas principais tradições cristãs. A história de Jesus, como figura lendária e espiritual, é complexa e cheia de diferentes interpretações. Mas a história não termina aqui. A prática de traduzir e modificar nomes sagrados não é exclusiva de Jesus. Existem muitos exemplos de figuras históricas cujos nomes mudaram ao longo dos séculos, devido a interpretações culturais e linguísticas. Um exemplo interessante sobre isso é o professor de língua chamado Nathanael Smith, da Universidade de Colgate em Nova York, que, em 1896, buscou relacionar as narrativas do Antigo Testamento com textos de civilizações antigas como sumérios e babilônicos. Ele descobriu que as histórias de figuras como Caim e Abel já eram contadas muito antes de serem escritas nos evangelhos cristãos.
Segundo Nathanael Smith, a relação entre os textos destas civilizações antigas e os nomes de Caim e Abel se baseia em uma análise esotérica e simbólica, que procura identificar paralelos entre as histórias bíblicas e as mitologias antigas dessas culturas. Ele sugere que as figuras de Caim e Abel podem ser interpretadas como mitos e arquétipos presentes em textos sumérios e babilônicos, nos quais também aparecem histórias de deuses e heróis com características e destinos semelhantes. A relação é, em grande parte, simbólica, e Smith aponta que a narrativa bíblica de Caim e Abel compartilha muitos elementos com mitos mesopotâmicos, particularmente com as histórias de Enki e Enlil, deuses sumérios, ou figuras semelhantes nas tradições babilônicas. Em algumas versões dos mitos sumérios e babilônicos, existe uma tensão entre deuses irmãos ou figuras de autoridade. O relacionamento entre Caim e Abel pode ser visto, segundo Smith, como um reflexo de uma luta entre dois princípios, um mais egoísta e material, Caim, e outro mais espiritual e purificador, Abel. Esse tipo de oposição também aparece nos mitos sumérios, como a rivalidade entre Enki, o deus da água e da sabedoria, e Enlil, o deus da tempestade e da autoridade. Smith também sugere que a história de Caim matando Abel reflete um tema recorrente em várias culturas antigas, onde um irmão, ou figura mais próxima do divino, como Abel, é derrotado ou sacrificado por outro mais terreno e egoísta, como Caim. Isso pode ser relacionado a figuras como Tiamat e Marduk na mitologia babilônica, onde há uma batalha cósmica entre forças opostas que geram a criação e a destruição, refletindo o conflito entre a espiritualidade e a materialidade, entre o ser humano e seu próprio instinto. Smith sugere que as histórias de Jesus, Caim, Abel e outras figuras históricas não são únicas ou isoladas, mas fazem parte de um padrão universal de mitos que aparecem em várias culturas antigas. Ele enxerga uma conexão entre esses mitos, propondo que essas figuras históricas representam princípios universais que estão presentes em muitas tradições espirituais e que, através dessa abordagem simbólica, podemos compreender melhor os ensinamentos espirituais sobre a natureza humana, a luta interna e o equilíbrio entre as forças materiais e espirituais. Em resumo, Smith argumentou que o cristianismo e o judaísmo foram influenciados por essas narrativas antigas, mas seu trabalho não foi muito bem recebido, levando a enfrentar severas críticas e até censura. O nome Jesus transcendeu fronteiras culturais e linguísticas, unindo bilhões de pessoas através da fé. É um nome que tem sido cantado em hinos, citado em orações e reverenciado em templos ao redor do mundo. Não importa a cultura ou o idioma, a sua mensagem de amor, perdão e esperança continua viva, provando que o seu nome realmente significa algo especial para muitos. Independentemente de como você escolha ver ou chamar Jesus, o mais importante é o que ele representa para cada um de nós em nossos caminhos espirituais. A história do verdadeiro nome de Jesus nos convida a refletir sobre nosso próprio papel no mundo, como portadores de sua mensagem. Que possamos viver de acordo com seus grandiosos ensinamentos universais, sempre praticando o bem e disseminando o amor pelo mundo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para nos ajudar e receber mais conteúdo sobre história e espiritualidade. Deixe nos comentários suas reflexões sobre a origem e o verdadeiro nome de Jesus. Até a próxima!